agora. Muito bem, de volta aqui na programação da Rádio Auriverde. Agora nós temos uma boa conversa com o Cláudio Márcio Salviano, psicólogo clínico e palestrante. Quem vai conduzir hoje é a querida Gabi De Angelo. Vou confessar para os ouvintes que hoje eu estou com um probleminha de saúde, que eu ainda não sei o que é, né? Mas eu estou bem fraco mesmo. E aí eu pedi essa gentileza para a Gabi, mas mesmo assim estou por aqui, nos bastidores, trabalhando, levando para você informação e prestação de serviço. Gabi, por gentileza, muito obrigado por me substituir nesse momento. Fique tranquilo, Leozinho, a honra é toda minha. Nosso querido Cláudio Márcio Salviano, psicólogo e palestrante com a gente aqui ao vivo no Mauro Agora da Auriverde Brasil. Salviano, seja muito bem-vindo, querido amigo. Opa, muito obrigado a todos, principalmente aos nossos ouvintes, e desde já desejo aí saúde, né, ao nosso querido Léo. Pode deixar, ele vai ficar bem, com certeza, Salviano. Salviano, hoje então o nosso assunto é algumas síndromes psicológicas do dia a dia. Tô curiosa para saber quais são elas. Salviano, vamos começar com a síndrome de Estocolmo. Essa eu conheço. O que é a síndrome de Estocolmo e como ela afeta as pessoas? Bom, essa questão da síndrome, primeiro a gente precisa ter o próprio definição do que é síndrome, né? Síndrome é um conjunto de sintomas. Quando a gente pensa num conjunto de sintomas, nós vamos ver que não é uma tarefa fácil essa definição. E essa síndrome, na verdade, ela se deu em 1900 e, se eu não me engano, 1973, e a pessoa, um assaltante, né, no caso, estava indo assaltar um banco, ele estava armado. Isso foi em Estocolmo, né, na cidade da Suécia, e quando ele chegou e estava fazendo aquele delito, e por incrível que pareça, alguma coisa começou a acontecer que deixou a população pasma, né? O que esse caso ele deu origem lá, e que depois de estar lá mais ou menos, se eu não me engano, 6 dias com essas pessoas como reféns, os funcionários. Durante esse período do sequestro, algo assim muito inesperado aconteceu. Os reféns começaram a desenvolver uma empatia, uma confiança e até um certo afeto pelo sequestrador. Enquanto demonstravam assim medo, raiva e desconfiança da polícia, ou seja, tinha algo errado acontecendo. E quando o sequestrador terminou, né, segundo os relatos, houveram pessoas que inclusive defenderam o criminoso e fizeram aí as suas reclamações, né, se recusavam a ser testemunhas contra o sequestrador, contra o bandido, e chegaram até a arrecadar dinheiro para defender essa pessoa. Então, isso chocou muito a sociedade. Inclusive, se a gente for citar fatos assim famosos, que eu me lembro, o único aqui no Brasil foi a filha do Silvio Santos, que teve um episódio semelhante. Mas a explicação em si, psicológica para isso, seria o quê? É o termo que foi popularizado pela psiquiatria, até mesmo pessoas que trabalham na área da criminologia, digamos assim. Esse nome ficou muito famoso, né? E começou a se observar. O que eles observaram? Diante de uma ameaça extrema, o cérebro ele pode criar um vínculo emocional com o agressor, com a pessoa que está agredindo passa a ser uma vítima na situação, como é uma forma de sobrevivência do outro, muitas vezes, e o cérebro entra nesse pane, né, podemos dizer. E essa síndrome de Estocolmo, ela acontece quando uma pessoa ela cria esse vínculo emocional com quem a machuca, com quem a controla, com quem a rouba, com quem a agride tanto emocionalmente como psicologicamente, até fisicamente.
Então a pessoa ela passa a justificar o agressor, minimizar a dor do sofrer ali, né? Muitas vezes se sente culpado ou culpada por pensar em sair daquela relação, né? Aí a gente começa até a lembrar de pessoas que têm relações doentias, né? Com agressores, por exemplo. Então, isso não acontece só em sequestros, né? Isso foi sugerido lá atrás nesse sequestro, obviamente, mas aí passou-se a se estudar em outras esferas. E acontece hoje na vida real, né? Acontece muito em relacionamentos abusivos, familiares que têm pessoas disfuncionais, famílias disfuncionais, ambientes de trabalho tóxico e em relação assim até mesmo ambientes religiosos ou sociais, né, de controle excessivo também pode e ambientes políticos, etc. Então, nós somos assim, podemos dizer, assaltados todos os dias, se a gente for entrar nesse viés, se pensarmos numa síndrome de Estocolmo contra a sociedade, nós somos assaltados todo dia com impostos abusivos e escândalos diversos que envolvem, direto ou indiretamente, o dinheiro da população, né? E nós nos calamos. É uma espécie aí de síndrome de Estocolmo. Existe um sequestro da consciência de muitos brasileiros, infelizmente, que impede de usar a força de cidadão que ele tem muitas vezes. Porque mesmo se sentindo roubado, ainda defende o que rouba muitas vezes, e porque se não há contestação, há conveniência, e essa conveniência é travestida de uma aceitação. Então, dentro desse quadro, a gente pode dar esse exemplo, assim, digamos, da população. Mas nós temos exemplos também, em consultório, por exemplo, eu já atendi uma mulher que dizia da pessoa que convivia, ele é agressivo, mas ele trabalha muito. E às vezes eu acho que eu provoco ele. Então a mulher se colocando na condição de defesa. Hoje a gente vê aí quantas Maria da Penha tem, e muitas só vieram à tona porque outros interviram, porque senão não teria. Então, assim, mesmo uma mulher sofrendo, né, ela infelizmente sendo machucada, isso revela um mecanismo de sobrevivência emocional. O cérebro ele tenta reduzir a dor e justificar o agressor. É triste, mas isso acontece, infelizmente, né? E o que a gente deve falar, né, inclusive para aqueles que nos ouvem, quando alguém defende excessivamente quem lhe faz mal, isso não é amor, por exemplo, né? Nós podemos dizer isso. Isso é medo, dependência emocional e muitas vezes isso tem aí uma raiz num trauma. Legal, Salviano. E agora, quais outras síndromes psicológicas são comuns hoje em dia e passam despercebidas no dia a dia? Excelente pergunta. Tem várias, né? A gente pode citar algumas, né? Existem muitas hoje na nossa sociedade. Por exemplo, tem uma síndrome que ela é batizada de síndrome do impostor, né? O nome já diz. A pessoa, ela é uma pessoa competente, mas vive achando que é uma fraude. Ela tem medo de ser descoberta, né? É como se ela estivesse vivendo sempre assim uma espécie de neurose mental. É muito comum em profissionais que são da área, por exemplo, professores, são líderes e até mesmo pais e mães, né, que têm essa síndrome aí do impostor, que está inadequado, sempre não se valoriza adequadamente. Um profissional, por exemplo, que me relatou uma vez que ele era um profissional e que na área dele ele falava assim, logo vão me perceber aqui que eu não sou tudo isso, ele dizia. Então ele sempre se menosprezando e vive assim, ansioso, se cobrando demais e nunca está, assim, digamos, suficiente. Está sempre
faltando algo. Então ele se acha um impostor. Então tem essa síndrome, né, que nós falamos, síndrome do impostor. Tem a síndrome de burnout ou burnout, algumas pessoas pronunciam assim. Essa síndrome está ligado mais ao esgotamento físico e emocional causado pelo excesso de trabalho, né, e a falta de sentido na vida. A pessoa acaba se esgotando. Burnout é algo muito sério, nós já até inclusive falamos especificamente sobre essa síndrome há um tempo atrás, aqui na rádio. E isso, assim, é muito mais comum em empresas, né? Funcionários de empresas que muitas vezes trabalham arduamente e não conseguem parar, né? Ele só para quando vem uma doença. Eu tive pessoas que disseram assim, olha, eu acordo cansado, durmo cansado e tenho mais prazer, assim, em ficar parado agora, porque eu não tenho mais prazer na vida, né? E não é preguiça, é um adoecimento mental, essa questão da síndrome de burnout, né? Tem a que nós falamos aqui também, podemos dizer, que é a síndrome da dependência emocional. Isso, novamente falando, é um conjunto de sintomas que leva a pessoa a ficar dependente. A pessoa acredita que não consegue viver sem o outro, mesmo sofrendo. Se assemelha muito aí a de Estocolmo, né? Mas nós temos casos diversos. Um dia a pessoa falou, olha, eu sei que me faz mal, mas eu não consigo ficar sozinho. Então, essa questão, a gente sempre diz, olha, isso não é amor, isso é um vazio emocional e você tem que preencher esse vazio, não ficar buscando no outro, né? Esse é um grande erro da humanidade, de esperar do outro aquilo que ele mesmo pode fazer pela sua vida. A gente, em consultório, uma das nossas máximas, né, das nossas frases, é exatamente isso: valorize você e lembre-se, é de dentro para fora, não de fora para dentro. Não espere tanto do outro, faça você, vá adiante, né? Então, dar nome ao sofrimento, por exemplo, não rotula, liberta, porque isso direciona para quê? Para um tratamento correto. Acho que essas aí já são algumas que a gente pode citar. E como identificar essas síndromes e quando buscar ajuda psicológica, doutor? Isso é o mais importante, né? O principal sinal é quando a pessoa ela perde a paz. Se tem uma coisa que nós não sabemos definir direito, mas é uma palavra maravilhosa, é essa, é a paz. Você sente, é algo que não tem uma receita, você sente porque eu acredito que isso faz parte da nossa área espiritual, essa paz, é uma paz que excede o nosso entendimento intelectual, né? Então, quando a pessoa começa a perder essa paz, mas ela continua insistindo em situações que machucam, aí acende a luz vermelha, são sinais de alerta, né? Algumas coisas. A culpa excessiva, o medo constante, né, de desagradar, a sensação de esgotamento emocional, dificuldade de se afastar das pessoas ou de coisas que fazem mal a essa pessoa. Pensamentos como, olha, o problema sou eu, isso só acontece comigo, sempre, né, aquela visão fatalística, muitas vezes nós chamamos isso de pensamentos intrusivos, né, que invadem a mente das pessoas. Então, muitos pacientes chegam dizendo, olha, eu achei que era fraqueza, depois ele descobrem o quê? Que era um sofrimento emocional acumulado, né, sem cuidado. O que estava acontecendo é que não havia cuidado. Então a psicologia não é só para quem não aguenta mais, né? A psicologia é para quem quer entender, para quem quer se fortalecer, para quem quer viver e viver com mais equilíbrio emocional.
Isso é muito importante porque, infelizmente, existe aí vários tabus e a gente precisa desmistificar isso. É melhor trabalhar na prevenção do que na remediação. É muito importante a gente frisar. E eu diria o seguinte, que quando a dor ela ganha nome, ou seja, opa, você está vendo o que está acontecendo, né? Essa dor ela deixa de ser um peso. Você começa a dar um diagnóstico, olha, eu tenho isso, eu preciso de tratamento, né? É um peso muitas vezes até invisível, né? E se transforma num caminho de cura. A pessoa precisa dizer para si, eu não sou fraco por sentir isso. Eu não sou menos que ninguém por sentir isso. Eu sou um ser humano. Eu posso sentir isso e não tem nada de errado, mas eu preciso agora tratamento. E todo ser humano merece o cuidado, né? E se os nossos ouvintes, né, todas as pessoas que nos ouvem agora, se identificarem com essa questão, comecem a dar passos, né, em direção ao tratamento. Talvez seja o momento de olhar para si com mais carinho e procurar ajuda e cuidar da mente, né, porque isso também é um ato de coragem. Ao contrário do que se dizem, ao contrário do que se pregam muitas vezes, de pessoas, principalmente homens, né, que não buscam ajuda para essas síndromes diversas, nós dizemos o seguinte: quando a pessoa busca ajuda, ele está tendo um ato de hombridade, um ato de coragem, um ato de fato que prova que ele não quer sofrer esse problema e passar pela vida e não ser tratado, né? Abrindo aqui um parêntese que infelizmente a gente vê ainda em pleno século XXI, homens que não vão ao urologista, por exemplo, né? São coisas que são retrógradas e a gente precisa invadir esses espaços e levar a pessoa ao conhecimento de que hoje se vive mais quando se faz prevenção, se vive mais quando identifica-se em si um problema, uma síndrome, por exemplo, como nós estamos falando hoje, e você quer tratar. Então, se você está ouvindo a gente aqui, olha, eu acho que eu estou amando demais, eu acho que eu estou passivo demais nessa relação, eu preciso tomar uma decisão. Tome essa decisão. Seja ela física, psíquica, intelectual, política, espiritual, você está se sentindo, tome a decisão e seja bem sucedido. Cláudio Márcio Salviano, psicólogo e palestrante aqui com a gente. Salviano, quem quiser conhecer o seu trabalho, como pode fazer? @psicólogo palestrante ou no Instagram.